cativeiro, por 70 anos no cativeiro, e eles estavam perdendo a identidade como povo. Eles perderam a ideia do culto ao Senhor. Eles não sabiam mais, eles não sabiam mais devotar a glória, a graça que o culto ao Senhor deveria receber, deveria ter. Eles misturaram o culto ao Senhor com os ídolos pagãos. A gente viu que Josias, ele vem de uma linhagem complicada. O bisavô dele tinha sido rei, Ezequias, e tinha feito o que era bom diante do Senhor. Mas depois o avô dele fez o que era mal, o pai dele fez o que era mal, né? O bisavô fez o que era bom, o avô e o pai fizeram o que era mal. 57 anos, mas ele olha para o Deus de Davi e ele resolve andar conforme o Deus de Davi. A Bíblia vai dizer, vai dar para a gente um destaque especial no reinado de Josias, porque ele foi um homem que andou certo, andou seguro diante de Deus, andou reto diante de Deus. Ele foi um homem que testemunhou sobre Deus na sua geração. Ele tinha tudo para fazer errado, escolheu e fez o certo. Quando ele tinha 12 anos de reinado, então aos 20 anos, ele começa, fruto da busca que ele tinha com Deus, fruto do relacionamento dele com o Senhor, a gente vê que Josias começa então a eliminar a idolatria de Israel. Ele começa a trazer Israel de volta para o prumo. Ele começa a derrubar os altares, os postes ídolos, ele começa a purificar a nação dele. Ele queima antigos ossos em cima de altares para tornar aqueles altares impuros. Ele traz de volta, ele restaura o culto em Israel, primeiro limpando, purificando, arrumando, ajeitando, livrando o povo da idolatria. E aí ele começa então no 18º ano, ele começa a edificar de novo o templo, a reformar o templo. O versículo 11 do capítulo 34 vai dizer para a gente que o templo estava em ruínas. Os outros reis deixaram o templo em ruínas. Agora, só para você te lembrar, eu sei que você já sabe, mas não custa te lembrar, como diria lá na Azul, né? Você sabe que o templo era o lugar da habitação de Deus. Então, o lugar que representava e simbolizava a presença de Deus para a nação estava em ruínas. E esse menino, então, com 26 anos, começa a reformar o templo. E ali fala que os sacerdotes e os levitas trabalhavam com fidelidade. Então, dentro de um ambiente de busca ao Senhor, um ambiente de fidelidade ao Senhor, um ambiente de arrependimento, de quebrantamento, porque a idolatria estava sendo desfeita, a lei é encontrada, o rolo da aliança é encontrado, o rolo do livro de Deuteronômio é encontrado. Eles leem para Josias e Josias percebe o quão distante aquele povo está do Senhor. E aí o texto vai dizer para a gente que ele rasga as suas vestes, ele se quebranta. Ele diz, olha, está tudo errado, vamos consultar o Senhor. O Senhor diz para ele, olha, o juízo virá o juízo, porém não no seu tempo. Você vai ter esperança para você, porque você fez segundo o que o seu pai Davi te ensinou a fazer. Há uma chave em Crônicas, há um versículo-chave, um dos versículos-chaves de 2 Crônicas, o 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, sararei a sua ferida, sararei a sua terra, mandarei a bênção, não vou lembrar de cabeça agora, mas esse é o coração de Crônicas. Quebrantamento, contrição, retorno para a aliança do Senhor. O Josias fez isso. Ele volta para a aliança. Ele celebra de novo a aliança. Ele faz uma cerimônia e ele diz, ele reforça ao povo e faz o povo reforçar que vai viver por aquela aliança. E se não bastasse isso, o capítulo 35 vai dizer para a gente que Josias também decide celebrar a Páscoa. A Páscoa é celebrada por ele também. Se você está com o 2 Crônicas aberto, nós vamos ler o versículos 17 ao 19 e depois a gente vai vir olhando do 1 em diante. Vai dizer assim o versículo 17: os filhos de Israel
que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Então a Bíblia vai dizer para a gente, o cronista, ele registrou de que a Páscoa foi celebrada junto da festa dos pães asmos, e ela foi uma Páscoa ímpar. Disse que nenhum rei celebrou como Josias celebrou. Desde o tempo de Samuel, essa Páscoa não é celebrada da maneira como Josias a celebrou. Anos antes disso, 300, 400 anos para trás dessa data, foi a última Páscoa celebrada com tamanha grandiosidade, ou que pudesse se referir ou fazer uma frente, um grau de comparação ao que foi a Páscoa de Josias. Então a gente precisa pensar um pouquinho nesse evento que o Josias celebrou em Israel, na Páscoa de Josias. Quando você olha do versículo 1 ao versículo 6, nós temos 4 divisões dessa Páscoa de Josias. A primeira, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver os preparativos da Páscoa. Se você olhar comigo, você vai ver que o versículo 1 vai dizer que Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro no 14º dia do 1º mês. Estabeleceu os sacerdotes dos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga nos ombros, servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as suas famílias, segundo os seus turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo o grupo das famílias dos vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos, e preparai para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, o primeiro bloco de texto aqui, que o cronista vai registrar, ele vai dizer que a Páscoa foi celebrada no momento que tinha que ser celebrada. Ela foi celebrada no mês correto, no dia correto e da forma correta. Por que essa informação é importante? Porque o bisavô do Josias também resolveu celebrar a Páscoa. Ezequias, depois de promover uma reforma, ele resolve celebrar a Páscoa. Mas a Páscoa de Ezequias, ela foi diferente da de Josias. Se você voltar no Crônicas 30, você vai ver que Ezequias, ele resolveu, tomou o conselho com seus conselheiros, eles disseram: é uma boa a gente celebrar a Páscoa. Mas já tinha passado o mês. A Bíblia vai dizer para a gente, Crônicas vai dizer para a gente, que os sacerdotes não estavam purificados, eles não estavam prontos. E aí eles fazem a Páscoa um mês depois do que deveria ser feito. Ezequias faz bem feito, faz a coisa acontecer, mas ele não faz tão perfeito quanto Josias. Josias faz do jeito que deveria ter sido feito. Josias resolve fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa, celebra no tempo certo, da maneira correta, imola o cordeiro no dia que deveria imolar o cordeiro, faz tudo como manda o figurino. E aqui no versículo 4 vai dizer uma coisa interessante, no versículo 3 vai dizer uma coisa interessante. Ele fala para os levitas assim: coloca a arca da aliança de volta no Santo dos Santos. Por que isso aqui é interessante para a gente? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E a arca da aliança, ela não deveria nunca ter saído do Santo dos Santos. Provavelmente ela saiu do Santo dos Santos porque Manassés ofereceu fogo estranho no Santo dos Santos. Deus não convive com idolatria. Deus não convive com idolatria. Se você tem idolatria na tua vida, se você vive em idolatria, aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês, não é só aquele ato de adorar uma imagem,
uma figura qualquer, idolatria pode ser tantas outras coisas. Tudo aquilo que começa a ocupar o lugar de Deus na sua vida se transforma num Deus, num falso Deus. Tudo aquilo pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser seu emprego, pode ser dinheiro, pode ser uma série de situações. Deus não convive, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é exclusivo, a adoração é a Ele, exclusivamente a Ele. Então, além de ter santificado tudo, Josias devolve a arca, que simbolizava a presença de Deus, no lugar que ela deveria ter saído. Se você lembra da Arca da Aliança, você vai lembrar que os levitas foram com a arca à frente de Josué e tocaram, enquanto eles tocaram o pé no rio, por causa da presença de Deus, Deus para o rio. Você vai ver Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém em alegria, traz da primeira vez errado, Deus executa juízo, da segunda vez ele faz a coisa como tem que ser feita. Você lembra da alegria de Davi de restaurar a presença, a arca, o símbolo da presença de Deus no lugar que ele deveria estar. Então aqui há uma primeira aplicação para nossas vidas, gente. Deus precisa estar no lugar principal da sua vida. Não dá para você deixar esse lugar ser ocupado por qualquer outra coisa. Você precisa restaurar o culto ao Senhor, colocando Deus no lugar principal, colocando Deus onde Ele tem que estar, de onde Ele nunca deveria ter saído. Você precisa entender isso. Todo o resto nos é acrescentado. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, a sua justiça, quando nós buscamos o Senhor em primeiro ponto, todo o resto é acrescentado. A gente está vivendo um tempo que a gente busca todo o resto e arruma um tempo para Deus. Você precisa trazer de volta, restaurar o teu culto pessoal com Deus, colocando a presença de Deus no lugar que ela precisa estar. Ela não deve sair daí. Ela deve ocupar o lugar principal do seu coração. Ela precisa ocupar o lugar principal do seu coração. Ela precisa ser o que te move. Você precisa se mover pela presença de Deus. Você precisa definir a sua vida baseado nos conselhos do Senhor. Você precisa restaurar o seu culto pessoal ao Senhor. Não adianta você chegar na igreja e dizer que a igreja é fria. Depende da temperatura do ar-condicionado, ela vai ser fria mesmo, dependendo de onde você sentar. Não adianta você chegar e dizer que o louvor não é bom. Não adianta você achar que a palavra do pastor é maçante e chata. Não adianta você achar que o irmão do pátio não te deu boa noite, que o Carlinhos não sorriu para você quando você entrou naquela porta. O problema não é nada externo. O problema é algo interno. Quando Deus não ocupa o centro da sua vida, nada está bom. Nada está bom. Nada, irmãos. Você pode ganhar na Mega Sena 5 bilhões, dividido em 3, você vai falar, pois é, né? Podia ter ganhado sozinho. Tem que ficar aí com 1,5 milhão só. Deus não me ama. Eu também acho que não, porque para jogar na Mega Sena, né? Não. Voltando, nós precisamos trazer a arca de volta para o lugar dela. Depois que Josias traz a arca de volta, ele fala com os levitas, ele diz para eles, ele só dá ordem aos levitas, ele vai dizer assim: servi, imolai, sacrificai, façam agora, vão trabalhar. Agora vocês precisam servir o povo como um todo, porque essa festa, ela é nossa. É uma festa da nossa comunidade. É uma festa de quem nós somos. Então, os levitas agora precisam servir, precisam preparar, eles precisam estar nos lugares, eles precisam imolar o cordeiro, eles vão fazer todo o serviço pesado desse dia. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui são os preparativos da Páscoa e a arca indo para o seu lugar devido. Depois, do versículo 7 ao 9, a gente vai ver a provisão para que essa Páscoa acontecesse.
Você sabe que cada um tinha que oferecer, cada família tinha que oferecer o seu cordeiro, cada família tinha que oferecer o seu sacrifício para a festa dos pães ázimos. E olha que interessante o que acontece aqui. Versículo 7 vai dizer que Josias ofereceu a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois, 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. O próprio Josias ofertou. Josias foi generoso. Josias tirou dos seus cofres, do seu bolso. Ele foi lá e tirou 30.000 bois, 30.000 cordeiros, desculpa, 3.000 bois dele, pessoal, do que era dele. E ele aprendeu isso com Davi. A gente vê que quando Davi está arrumando para construir o templo, ele mesmo é generoso, ele é o primeiro a ofertar, ele é o primeiro a dar, ele é o primeiro a participar. Olha só como é contracultural isso nos tempos que nós vivemos. Nos tempos que nós vivemos, que as pessoas só querem, Deus está nos convidando a dar, a ser generosos. Né? E aí ele vai dizer que Josias então ofertou. E também os outros príncipes fizeram isso. Fizeram ofertas voluntárias aos sacerdotes, aos levitas, Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefe da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois, Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, bom nome para filhos, se você está pensando em engravidar aí, tem uma série de nomes desse livro aqui que vai ser legal para você. Chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros, cabritos e 500 bois. Então eles, a começar deles, eles se certificaram de que ninguém ficasse sem comer da Páscoa porque não tinha condição, porque não podia fazer, porque não iria conseguir ter o seu sacrifício, porque talvez não tivesse a condição de apresentar algo diante do Senhor. Josias começa a fazer o movimento de generosidade. E aqui há uma coisa muito interessante quando a gente pensa em idolatria e presença de Deus. Nós sabemos, Jesus, 1 em cada 6 sermões de Jesus, ou conversas de Jesus, ele fala para a gente sobre amar e como nós devemos lidar contra ou com o amor ao dinheiro. Como o dinheiro pode se tornar um ídolo no nosso coração. Como o ter coisas pode se tornar uma armadilha na nossa vida. Como a gente pode ser pego por esse processo. E aqui a gente vê exatamente o contrário. A purificação, a derrubada dos postes ídolos, a presença de Deus, o lugar de Deus restaurados e então a generosidade instalada. Uma das marcas do genuíno cristão é que ele é generoso. Ele é um homem que tem, uma mulher que tem a certeza de quem o sustenta é o Senhor. É alguém que não se deixa prender por coisas que não são importantes. É alguém que não se deixa prender pelo valor das coisas, mas é alguém que atribui valor ao que tem, e tudo que tem ele pode compartilhar com os outros. É alguém que atribui valor no outro e não só no que tem. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que é alguém que não tem critérios ao ser generoso, não é isso que eu estou dizendo. Deus também nos convida a ter critérios ao ser generosos. Mas a generosidade é quando você consegue ter um coração desprendido. É quando você sabe que você possui as coisas e não as coisas te possuem. Um pastor que eu gostava muito de ouvir, ele disse uma vez uma coisa que me marcou. Ele disse: se você tem algo que você não é capaz de dar, possivelmente você não possui esse algo te possui. Se você tem algo que você não é capaz de abrir a mão, provavelmente é esse algo que é o seu dono. A gente vê um grande movimento de generosidade a partir do líder, a partir da cabeça.
Isso aqui para nós evangélicos é uma lição, é um tapa de luva no rosto. Nós estamos vendo movimentos dizendo que para agradar a Deus você tem que vir dar dinheiro, você tem que trocar. Nós, pastores e líderes, precisamos ser os primeiros a ser generosos com aquilo que Deus está nos dando. A nossa comunidade precisaria ser a primeira a suprir as nossas necessidades. É isso que eu consigo aprender aqui dessa passagem de Josias. Deus tem nos dado tanta coisa, Deus tem nos abençoado de tal maneira, todos nós aqui, por mais dificuldades que você esteja passando, você está acima de uma média da população mundial. Existem milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Existem fases difíceis e nós poderíamos suprir uns aos outros. A gente precisa ter essa regra de prática como povo e como comunidade. A gente precisa prover uns para os outros, ser resposta uns para os outros. Às vezes a gente tem tanto e sequer temos a capacidade de compartilhar com aquele irmão que está do nosso lado. Ou às vezes tem uma necessidade, a gente sequer compartilha. Você está lá sem gás, você está lá com a água cortada, com a luz cortada, mas você não fala, você não abre a boca. Por quê? Porque é o orgulho velho. Fases difíceis todos passamos, irmãos. Todos passamos, mas a comunidade da fé precisa socorrer os seus. Nós precisamos socorrer os nossos. Nós precisamos ser os primeiros a responder às necessidades uns dos outros. Depois nós vamos ver do versículo 10 ao versículo 16, a oferta, todas as ofertas da Páscoa e o serviço sendo organizado. Essa frase vai ser repetida várias vezes. O serviço foi organizado. O serviço foi realizado. O comentário que eu estava lendo diz uma coisa muito interessante. Diz que essa frase é uma frase rara no Antigo Testamento. Ela só acontece nesse texto e num outro texto de 2 Crônica. E o significado dela é que tudo que foi feito exatamente como Deus exigia. Foi cumprido o que Deus pediu, conforme o Senhor exigia. Tudo foi feito conforme o Senhor gostaria. Agradou ao coração do Senhor. É aquilo que Deus tinha planejado, foi o que aconteceu. Ou com aquilo que Ele tinha ensinado, foi dessa forma que aconteceu. E a Páscoa, a cerimônia, ela teve duas fases. No versículo 11 e 12 a gente vai ver as ofertas de sacrifício. E no versículo 13 ao 15, a gente vai ver eles comendo a Páscoa. E aí você vai ver a figura dos levitas em todo esse movimento, trabalhando. Eles imolaram o cordeiro, eles sacrificavam, faziam o sacrifício, pegavam o sangue do cordeiro, eles não podiam entrar, era só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, então eles levavam para o sacerdote esse sangue, o sacerdote aspergia no altar, como oferta ao Senhor, esse sangue, então eles estavam ali trabalhando em conjunto. E aí a gente vai ver que os levitas, eles começam a preparar a refeição para todo mundo. Eles servem de forma que ninguém ficou sem ganhar o seu pedaço de cordeiro para comer. Vamos ver o versículo 13. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões, em assadeiras. E os levitas repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si, para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas se prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Emã, de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porque os seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Os levitas, então, fizeram todo o serviço. Não deixaram ninguém desguarnecido. Todos receberam um pedaço do cordeiro. Porque você vai lembrar que a Páscoa era uma celebração onde se fazia ao redor de uma mesa. Se fazia ao redor de uma refeição. Nós vamos já chegar nela daqui a pouco.
Mas o cronista traz para a gente a preocupação dos levitas com o todo. E aqui há uma coisa interessante para a gente pensar, que é a ideia da unidade. Ou todos chegamos, ou todos ganhamos, ou todos perdemos. Nós precisamos, voltando um pouco no ponto anterior, fazendo um link agora, nós precisamos zelar pela unidade da igreja. Ontem, ouvindo o pastor Wilson Forte, ele termina a conclusão dele na segunda mensagem, lendo o Salmo 133, que fala sobre Deus comandar a bênção aonde há unidade. Unidade não é uniformidade. Aonde há diversidade, porém há unidade. Se nós queremos como igreja crescer, representar bem o reino de Deus nessa cidade, ser um sinal do reino de Deus nessa cidade, que as pessoas que vierem aqui nesse lugar experimentem o Evangelho, a pregação do Evangelho, sejam apontadas para o Senhor como igreja. A gente precisa zelar pela unidade, precisamos zelar uns pelos outros, precisamos zelar pelo que conversamos, como falamos, como vemos os nossos irmãos. Nós precisamos, como esses levitas, cuidar uns dos outros, cuidar uns dos outros, cuidar uns com os outros, estarmos gerando um ambiente de unidade dentro da nossa comunidade. E a gente vê que os levitas fazem isso aqui. E a última sessão é que a Páscoa foi celebrada, no versículo 17 a 19, como nós lemos aqui, diz que ela foi celebrada, ela foi obedecida como ela deveria ter sido comida, da maneira como ela deveria ter sido comida. Agora eu fiquei pensando e fiz essa pergunta. O Josias já havia tirado a idolatria de Israel, alinhado a própria vida, já tinha feito uma cerimônia de renovação da aliança. Por que a Páscoa? Por que ele resolveu então celebrar a Páscoa e celebrar dessa maneira? Por que o cronista resolve registrar para a gente tudo isso que aconteceu aqui? Eu não precisaria estar aqui, talvez. Eu fiquei pensando, claro que precisaria, porque a gente sabe que isso aqui é inspirado por Deus e tem um porquê estar aqui. Mas uma das coisas que eu queria pensar com você, e a gente vai precisar voltar um pouquinho lá para o Êxodo, no capítulo 12 do livro de Êxodo, se você puder voltar, a gente vai ver que Êxodo 12 vai falar sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa, sobre a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12 vai dizer que a Páscoa, vai mostrar para a gente que a Páscoa, ela era celebrada, entre outras coisas, para servir de memorial. Era para o dia que o seu filho perguntasse por que você faz o que você faz, você dissesse o que Deus fez naquele dia. Eu já falei os memoriais. O que você pode sentar com seus filhos e contar sobre o que Deus fez na sua vida dos seus filhos? O que vai levar os seus filhos a pensar numa história depois do dia que você já não estiver por aqui mais e lembrar, poxa, o Deus do papai, o Deus da mamãe faria, né? É assim porque ele fez com minha mãe. Eu lembro dessa história da minha mãe. Eu lembro do Adonis contando aí sobre o vô dele um dia pra gente. O Deus do meu vô. Eu aprendi a amar Jesus olhando para o meu vô. Memoriais. Então a Páscoa era esse memorial. A Páscoa servia para isso. Quando a gente olha para a Páscoa, a gente vai ver que ela acontece momentos antes de Deus tirar o povo do Egito. Mas essa história também, ela começa lá atrás com um homem chamado Abrão. Deus resolve escolher para si um povo, preparar um povo seu para trazer a redenção, entre outras coisas, a redenção para nós, para que Jesus viesse. Então ele escolhe em Abrão um povo, ele fala, todas as nações da terra serão benditas em você. Você vai lembrar que ele começa a construir a identidade desse povo.
através dos patriarcas. Você vê lá o Jacó e o Esaú. Você vê Jacó tendo os seus 12 filhos, as suas 12 tribos. A gente vê que no meio do caminho os filhos vendem o José para o Egito. E a gente tem o final do Gênesis terminando com o José sentado, olhando para frente, dizendo: olha, nós estamos aqui, o Egito vai ser útil por um tempo, mas nós não vamos ficar nesse lugar. E o dia que saírem, não se esqueçam dos meus ossos. Eles vão estar aí, e vocês peguem meus ossos e levem meus ossos com vocês, porque nós vamos embora daqui. 430 anos se passam de Gênesis capítulo 50, e nós estamos nessa noite aqui, depois de 9 conversas entre Moisés e o faraó, 9 sinais. Cada sinal que Deus fazia, eles também tentavam replicar, até que Deus chega para eles e fala: não, agora deu, agora eu julguei os deuses do Egito. O Egito foi julgado. Chega, agora vai ser dessa maneira. E aí ele chama o Moisés e ele vai dizer, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: este mesmo será o principal dos meses, Moisés, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, porão em ambas ombreiras da verga da sua porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frigideira. Nada deixarei deles até amanhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Esse dia será um memorial. Então, Deus está falando para Moisés: eu julguei os deuses do Egito. Nós vamos fazer agora uma refeição. Você vai pegar um cordeiro, você vai imolar esse cordeiro, o sangue do cordeiro você vai pegar num molho de ervas, lá em Minas nós falamos mói, né? Num mói de ervas, você pega aquele ajuntado de ervas, você vai molhar e você vai pintar então as ombreiras da sua porta. Esse sangue é a garantia de que o anjo vai passar por cima de vocês e não vai ceifar nenhum dos seus primogênitos. Mas na casa que não tiver o sangue, os primogênitos serão ceifados. E isso vai ser para vocês um memorial, porque aqui é o momento que eu começo a restituir a minha caminhada com o meu povo. Esse é o primeiro mês para vocês do seu ano novo, porque agora nós estamos saindo desse ciclo de escravidão. Eu estou libertando vocês da escravidão. Aquilo que eu disse lá atrás com Abraão, eu continuo fazendo agora. Vocês são meu povo. Vocês não são os mais bonitos, vocês não são os maiores, vocês não são os mais fortes, mas eu amei vocês. E eu decidi amar vocês. E aí a gente vê que essa história continua acontecendo. O eu sou se manifesta ao Moisés no deserto, e depois ele se manifesta ao povo no Egito. Ele se manifesta através da Páscoa.
ele cria nesse povo, ele começa, a Páscoa é um elemento que cria nesse povo uma identidade. Eles são o povo do eu sou. Eles não são qualquer povo. Eles não são o povo de Moloque. Eles não são o povo de Astarote. Eles não são o povo de Baal. Eles são o povo do eu sou. Aquele que é maior do que todos os deuses. Aquele a quem todos os deuses devem se curvar e devem reverência e temor e se submeter a ele. Então a Páscoa também simboliza uma identidade nacional. Ela inclui um cordeiro, ela inclui uma família, ela inclui uma refeição, ela inclui uma mesa. Ele diz que se o cordeiro é grande demais para a minha família, eu convido outro. Ela inclui generosidade, que eu devo comer pronto, que eu devo estar com a minha sandália no pé, com o meu cajado na mão, com as coisas no meu alforje, no meu embornal. Eu devo estar com tudo pronto, com a minha malinha no jeito. Por quê? Porque eu não pertenço ao Egito. Eu não sou dali, a minha terra não é ali. A Páscoa nos lembra, como nós vimos hoje na escola bíblica, nós não somos dessa terra, irmãos. Celebrar a Páscoa é lembrar que nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso Deus, o nosso Senhor, diz que a nossa casa não é aqui. Nós precisamos restaurar a identidade nossa como povo de Deus. E eu acho que é um dos motivos por qual o Senhor permite que Josias celebre a Páscoa da maneira como ele celebra, da forma como ele faz. E diz que ele faz tudo conforme o Senhor falou. Eu creio que é por isso que essa Páscoa é tão detalhada por Esdras, porque o povo está voltando do cativeiro, e agora ele não sabe se ele é meio judeu, se ele é meio babilônio, quem que ele é. E eles precisam lembrar que eles são o povo do eu sou, que eles estão vivendo temporariamente naquele lugar, e que o Senhor há de providenciar aquele que vai reinar no trono de Davi para sempre, porque o Senhor está cumprindo as promessas que ele disse a Davi. A Páscoa incluía o sacrifício, a Páscoa incluía um livramento, a Páscoa incluía o sacrifício de um cordeiro em substituição do primogênito do povo judeu, do primogênito hebreu. Não coloque o seu primogênito, coloque um cordeiro no lugar dele. O sangue desse cordeiro vai representar. O cordeiro morreu pelo primogênito. Isso era algo marcante como identidade do povo. A Páscoa de Josias incluía esse sacrifício. Ele lembrava o povo quem eles eram. A Páscoa de Josias lembrava quem era o Deus deles. Mesmo que o cativeiro viesse, lembrava das alianças do Senhor. Ao celebrar a Páscoa como unidade, Josias lembra que o povo tinha um só Deus, o povo era um só povo, e o povo podia descansar nas promessas do Senhor. A Páscoa é sobre livramento, é sobre esse sacrifício substitutivo. Por isso que eu creio que a Páscoa do Josias é extremamente relevante para nós. Por quê? Porque ela também é uma sombra muito pequena, perto da Páscoa que foi comida com Jesus com seus discípulos. Era uma sombra muito pequena, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, que foi celebrado, que nunca houve em outra história de outro rei, é muito pequeno perto do que acontece a cada segundo domingo do mês nas nossas comunidades de fé, quando celebramos a ceia do Senhor, quando lembramos das bodas do Cordeiro, quando nós temos a significância de que o Cordeiro que foi morto lá no Êxodo, que os cordeiros que foram imolados em toda a história não precisam mais ser, porque Deus tinha para si um cordeiro, o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nele somos feitos filhos do Senhor. Nele, no seu sangue, somos regenerados, somos restaurados. No seu sangue somos feitos nova criatura.
Pelo seu sangue temos uma nova identidade. Pelo seu sangue temos uma nova natureza. Pelo seu sangue sabemos que não somos desse mundo e ansiamos pelo dia que Ele há de nos levar para morar com Ele, para viver com Ele. É sequer sombra do que faremos domingo que vem, quando vamos pegar o vinho e vamos pegar o pão e como comunidade vamos celebrar a vida de Cristo Jesus. Essa é, para mim, uma das lições e das aplicações que eu queria colocar aqui. Por causa dessa revelação de quem Cristo Jesus é, nossos cultos hoje não são mais baseados em uma série de rituais. Por causa do Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo, nós não precisamos a cada domingo cortar a cabeça de um cordeiro e aspergir sangue sobre vocês, ou jogar água benta sobre vocês. Nós agora celebramos uma pessoa. Nós celebramos Jesus. O nosso Deus vive. Jesus é vivo. Ele caminha conosco, nós podemos nos relacionar com Ele. Quando você colocá-lo de volta no centro do teu coração, no centro da tua vida, você vai perceber que Ele anda contigo. Ele fala contigo. Ele é vivo. Nós não servimos um Deus morto, um cristianismo morto, um cristianismo ritual. Nós temos alguém vivo, o nosso Deus vivo. O nosso Deus vivo. Então nós estamos vendo isso aqui, a nossa devoção hoje é viva. Nós nos relacionamos com Deus. A nossa Páscoa hoje não é só um dia, a nossa Páscoa hoje é todo o dia, porque o Cordeiro foi sacrificado. Nós podemos levantar a cada manhã, colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, obrigado, porque o sangue do Cordeiro está no umbral do meu coração, e por isso eu não sou ceifado. Você pode levantar todos os dias e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo não tendo nada em mim, o Senhor resolveu me salvar e me amar. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Sabe por que muitos de nós têm se perdido na nossa caminhada com o Senhor? Porque nós temos perdido a alegria da salvação. Nós precisamos nos lembrar desse dia que o Senhor nos regenerou. Nós precisamos ansiar pela volta do Cordeiro. Nós precisamos olhar para Ele e ver para onde iríamos sem Ele. E aonde Ele então nos leva agora. O Senhor nos convida a viver uma vida genuína, viva. Um culto vivo, genuíno e agradável a Ele. Um culto que tenha significado. Por quê? Porque nós não estamos cultuando alguém que morreu. Quando você for orar na sua casa, pense isso que eu estou te falando aqui. Saiba que o Senhor é vivo e está ouvindo as tuas orações. Você não está orando para qualquer coisa, para uma entidade, para uma filosofia, para uma ideia. Você está orando para aquele que vive e reina para sempre. Você está orando para Cristo Jesus. Então, concluindo, a Páscoa de Josias ainda é uma sombra comparada, é uma poeirinha comparada ao que a gente vai viver nas bodas do Cordeiro. É muito pequeno perto do dia que o Senhor há de preparar uma mesa para nós. E nós vamos definitivamente ceiar com Ele, celebrar com Ele. É um memorial, a Páscoa é um memorial que nos aponta para o passado, mas nos faz referência para o futuro e nos traz esperança. A Páscoa nos desafia a restaurar o Senhor no centro das nossas vidas. Essa passagem de hoje nos desafia a colocar o Senhor no devido lugar das nossas vidas, trazer a arca de volta, a purificar o que é impuro, a identificar as idolatrias e abandoná-las, a olhar para o Cordeiro Pascal e saber que Ele é vivo e eficaz. Eis o Cordeiro de Deus, me convida e te convida para uma vida com propósito e com sentido. Olhar para o Cordeiro de Deus me convida a lembrar que eu sou povo do Senhor, que não há nenhuma distinção mais. Eu sou povo dele, eu tenho uma identidade. Olhar para o Cordeiro de Deus é saber que ele morreu em meu lugar, se deu por mim,
E é saber que Ele é o único digno de ser louvado e de ser adorado. Com isso, irmãos, não tem outra função que nós podemos fazer no nosso culto, a não ser chegar aqui e louvar e adorar ao Senhor. A não ser chegar aqui e dar graças diante do Senhor. Nós ouvimos ontem ou anteontem à noite, não me engano, quando o pastor disse: nós podemos vir ao culto, orar e pedir livramento, pedir ajuda, pedir emprego, pedir porta, pedir para o filho. Pode, mas não é isso que a gente deve fazer. O culto é aquele momento que nós paramos e sabemos que estamos diante do nosso Rei. O nosso culto é solene porque o nosso Deus é vivo e está aqui conosco. É por isso que a gente, durante o culto, cultua. A gente não está andando, a gente não está digitando, a gente não está olhando no relógio esperando acabar, a gente não está dançando, a gente não está fazendo teatro, a gente não está fazendo qualquer outra coisa. Nós estamos focados em cultuar aquele que é digno. E, irmãos, se você não consegue separar dos 7 dias da semana 2 horas para Ele, é sinal de que algo está fora de ordem. O que nós podemos fazer para restaurar o culto do Senhor em nós? Fazer como Josias. Colocar o Senhor no lugar certo. Colocar a arca no lugar correto. Colocar o nosso coração da forma correta. E adorar e celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Quando seu filho no domingo de Páscoa, no dia 19, na semana, no final de semana do dia 19, quando você sentar com ele no domingo de Páscoa, diga para ele que o que ele está fazendo ali é celebrando o sacrifício de Cristo Jesus, celebrando o poder cultuar e vivenciar e experimentar o Deus vivo, celebrando o dia que ele vai se sentar e na cabeceira da mesa vai estar Jesus servindo a cada um de nós. Vamos orar? Fique em pé. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Jesus, a olhar com esperança para o Senhor, para a nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito em nós. Ajuda-nos a restaurar, Senhor, o culto pessoal, individual. Ajuda-nos a colocar as coisas certas nos lugares certos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar para o Senhor e nos maravilharmos, Senhor. Restaura em nós a alegria da nossa salvação, Senhor. Restaura em nós, Senhor, a alegria de servir ao Senhor. Restaura em nós a consciência de quem o Senhor é. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, acostumados em estar na Tua presença, estar na Tua casa. Mas ajuda-nos, Deus, a terminar tudo o que fazemos e ouvir que tudo foi feito de acordo com o que o Senhor esperava de nós. Ajuda-nos a olhar para o Cordeiro. Ajuda-nos a olhar para a Páscoa e ver a nossa identidade, quem nós somos. Somos o Teu povo, somos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Somos comprados pelo Seu sangue, Senhor. Nós somos Sua propriedade, Jesus. Ajuda-nos, Deus, a regozijar e a celebrar isso. Senhor, ajuda-nos, Deus, a ansiar pelo momento onde vamos parar para estar diante do Senhor. Devolve, Senhor, para a gente o desejo, o gozo de estar na Tua presença. Senhor, que a gente não veja os nossos cultos, o nosso momento de parar diante do Senhor como algo enfadonho e cansativo, mas que ao nos reunir, Senhor, a gente possa dar aquilo que temos de mais precioso diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei. Que a gente venha com menos pedidos, Senhor, e com mais motivos de adoração. Para que a nossa boca, ao abrir nos cultos, Senhor, elas retribuam ao Senhor quem o Senhor é. Elas exaltem o Teu santo nome, Senhor. Que a gente saiba e olhe para o Senhor na ansiosa expectativa de que não pertencemos a essa terra. Que as coisas dessa terra não nos fascinem mais do que a Tua presença, Senhor. Que as coisas dessa terra não nos fascinem mais do que quem o Senhor é. Essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.